Muito boa noite, amada igreja. Que a paz do Senhor esteja em seu coração. Que no recanto do seu lar que você se encontra agora, você possa ser visitado com a presença do Senhor. Que você venha adorá-lo com o seu coração, com a sua vida. Que todos esses momentos que estamos passando, todas essas dificuldades, elas têm um propósito. E Deus está nos amparando cada dia mais. E eu quero te dizer que Deus não se esqueceu de você, porque Ele não se esquece de nenhum de nós. Me ajude aí, da onde você está agora, com a sua família. Me ajude a adorar esse Deus maravilhoso. Aleluia. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Aleluia, aleluia.
falar aos nossos corações, Senhor, nessa noite, ó Deus. Senhor, vem com as tuas promessas, Senhor, nos lembrar daquilo que o Senhor é. E que tudo que precisamos está em Ti, Jesus. Lembra-nos, Senhor, das tuas promessas, ó Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu ande bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Pois se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Pois se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar te louvarei, te louvarei. Cantamos, oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou.
tua glória. Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é. Ó, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é. Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é. Nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é. Nome de Jesus. Nós dizemos, Senhor, quanto Tu és grande, Senhor, maravilhoso, lindo. Nós Te queremos mais, Senhor. Vem falar em nós, Senhor. Vem falar em nós, ó Deus, porque tudo é para Ti, Jesus. Tudo é para Ti, Jesus. A morte venceste, o véu Tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu Te adora, proclama Tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Senhor, Teu nome é lindo, Jesus. Teu nome é lindo, Jesus. Ah, Senhor, nós confiamos no Teu nome, Jesus. E não há outro como o Teu nome, Jesus. Adore aí na sua casa, nesse lugar.
Exalte o nome daquele que vive, e o nome que é sobre todo nome. Jesus, Jesus, nós te exaltamos, Senhor. Tu és digno, Senhor. Oh, Deus. Adore o Senhor com as suas palavras aí no seu lugar. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, eu confio em ti, Senhor. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Você pode dizer isso? No nome do Senhor Jesus, nós temos a confiança, a esperança. Nós não temeremos, nós não temeremos, nós não temeremos. Ah, Senhor, Tu és por nós, Jesus. Tu és vitorioso, Senhor. Rocha firme. Em Ti não há mentira, Senhor, ou sombra de dúvida. Ah, Senhor, o Teu nome é o que precisamos, Senhor. Aleluia. 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 Ah, Jesus, nós continuamos, Senhor, a nos derramar, Senhor, diante da Tua presença, ó Deus. Ah, Senhor, Tu és o nosso Deus. Quem será contra nós, Senhor? Se Tu está conosco, Jesus. Como o Senhor se entregou totalmente a nós, o que podemos Te dar, Senhor, senão toda a nossa vida, tudo o que temos, o que somos, diante da Tua majestade, Senhor, da Tua presença, Senhor, da Tua grandeza. Ah, Jesus. Aos Seus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no Teu rosto, fui perdoado logo que Te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de Ti. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Seus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Seus pés, aos pés do meu amado. Aos Seus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar
ti. Sim, todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Sim, Senhor, nós nos rendemos ao teu doce amor. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, eu quero a tua presença. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, querido, nós nesses dias queria te convidar a fechar seus olhos nesse momento. Nós queremos orar pela nossa situação, pela situação do mundo no geral, pelos cristãos. Senhor Jesus, o Senhor tem um nome que está sobre todo nome. O Senhor Jesus é o nosso Deus. Nós, Jesus, oramos aqui, Pai, pelo teu nome, porque o seu nome está acima de todo nome. Não há nenhum nome, Jesus. Não é o nome Covid-19, não é o nome morte, não é o nome desemprego, não é o nome medo. Nenhum desses nomes, Jesus, está acima do teu nome, Pai. Que a tua paz, ela entre na nossa casa nesse momento. Que o teu amor, Jesus, nos cubra, nos envolva. Nós cremos, Jesus, que o Senhor é o que nós temos de mais precioso, Pai. E o Senhor está conosco nesse momento. Nós te agradecemos, Jesus. Nós pedimos que o Senhor nos console, Pai. Que o Senhor console a nossa nação. Amém. Amém. Estão liberados. Glória a Deus. Tá bom o som? Bom, glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, não é o pastor Williams que vai pregar, como você está vendo. Sou eu, nesse dia frio. Choveu bastante, amém, querido? Eu vou estar pregando uma mensagem hoje, que eu ouvi um pouco do Hernandes Dias Lopes, glória a Deus, sempre Hernandes firme. E a mensagem ela é morte na panela. Eu vou falar sobre alimento que mata. É uma coisa que é justamente meio contraditório, né? Porque comida, no geral, ela é para alimentar, ela é para nos fazer ficar saudáveis e viver, e não para matar, né? A função do alimento é essa, é nos manter vivos. Amém? Então, eu vou ler uma passagem contigo, se você puder abrir a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 4, versículo 38, nós vamos até o 40. Então, 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 aí até o 40. Diz assim a palavra do Senhor. Voltou, pois, Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço:
põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conhecia. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, homem de Deus! E não puderam comer. Amém? Até o momento nós só vamos ler até aqui. Então, esse versículo, para te contextualizar, o verso 38 começa dizendo que Eliseu estava voltando de Gilgal. Se você for ler esse capítulo, ele tinha acabado de ressuscitar um menino morto que era filho da Sunamita. E então ele estava indo lá e ele estava voltando para onde os profetas ali estavam, os discípulos dos profetas. E quando ele chega ali, como a fome era muito grande, eles se reuniram para comer e ele falou: põe a panela grande ali na fogueira, e pediu para o outro ir lá procurar, e ele foi. E esse homem, esse discípulo de profeta, enquanto ele está indo lá, está procurando, ele achou umas trepadeiras silvestres, umas colossíntidas, que ele não sabia ao certo o que era, e ele levou para o pessoal lá fazer um caldo, né, uma sopa. E acontece que na hora que eles começam a servir, os homens começaram a comer, eles perceberam que aquela comida estava envenenada, né? E eles gritam: morte na panela. É interessante esse texto, ele tem muita coisa, eu estava meditando nele e é impressionante como cada vez que medita aparece mais coisa. Deus, ele mostra muito mais, e eu quero estar compartilhando um pouco disso. Eu espero sinceramente que o Espírito Santo ele traga uma luz no seu coração sobre isso, como esse ensinamento é profundo, como ele é importante e faz a diferença para nós. Sabe, esse tempo é muito oportuno para falar do que nós nos alimentamos, para falar do que a nossa alma tem se alimentado. Porque nós, ultimamente, estamos consumindo muito mais, seja palavras, seja músicas, vídeos, filmes, entretenimento, leitura, do que no normal, por conta da situação que se encontra. E a primeira coisa que eu quero observar aqui é que essa comida, ela deveria ser para fortificar eles. Então Eliseu está voltando de uma viagem. Imagina você está voltando de viagem, quando você senta para comer, a comida que vai te ajudar, vai te reanimar, na verdade ela vai te matar. Então isso é uma situação complicada e é trágica. O que agrava ainda mais essa situação é o fato de que aqui havia grande fome na terra. Então, uma coisa para nós entendermos: eles não só não tinham uma boa comida ali na mesa, mas como eles não tinham muita opção de comida em volta. Você percebe que a escassez, porque a Bíblia literalmente diz que esse discípulo ele sai para caçar, e ele cata o que encontra na frente, e ele nem conhecia. Então, imagina alguém fala: vamos acampar, vamos lá fazer alguma coisa hoje em dia, e chega lá no lugar de acampar, no meio do mato ali, e fala: e agora, quem trouxe comida? E nenhuma. Aí você sai para procurar, você não acha. Tem que pegar o que veio pela frente. Então, a questão de ter escassez de comida deixava isso ainda mais grave, não é? Essa é uma situação difícil, porque eles iam comer para escapar da morte, mas a morte estava ali na panela, né? É uma situação que tem acontecido muito, infelizmente acontece em muitos púlpitos e em muitas igrejas. As pessoas, elas estão famintas por Deus, elas estão querendo uma palavra de Deus, e o que acontece na verdade é que quando elas chegam, elas encontram morte. Quando elas chegam lá, elas não encontram uma palavra da vida. Elas não são apresentadas ao pão da vida. Elas não conhecem a fonte de água viva. Quando elas chegam lá, na verdade, em muitas igrejas, misericórdia por isso, eles encontram lá um pedágio para o céu. E um pastor que na verdade está cobrando. Então, misericórdia. E nós precisamos ter discernimento espiritual disso. Isso acontece, infelizmente. Muitos locais que se dizem de culto, muitos templos, muitas ditas igrejas, elas na verdade não fornecem comida para as pessoas, elas não fornecem alimento de verdade. O que elas fornecem é morte na panela. Você precisa entender isso, que tem muito lugar por aí hoje em dia, morte na panela. Eu posso dar um exemplo bem simples da minha vida.
como estou na liderança dos jovens, eu estava procurando alguma coisa nesse tempo, estava sentindo falta de algo sobre liderança, para jovens, alguma coisa assim, para renovar minha liderança, e eu vi lá que uma pessoa ia fazer 7 dias de liderança e tudo mais, eu fui lá, me inscrevi e tudo, e quando eu comecei a assistir aquilo, quando eu comecei a ver, não tinha nada sobre Jesus, as coisas, sabe? Parecia mais marketing, mais estratégia, administração, parecia na verdade que eu estava até fazendo o EAD de faculdade, porque não encontrei Jesus lá. Eu querendo ouvir algo sobre Jesus, da liderança de Jesus, algo maravilhoso, espiritual, que vem do Espírito, que toca o nosso espírito, para escutar coisas, que ali é morte. É algo que mata a fé, porque se seguir o que aquelas pessoas dizem, né, por isso que eu não vou até falar de onde foi, você não precisa nem ser crente talvez, você só precisa ser um bom administrador. Então nós precisamos ter esse discernimento, que muitas vezes a morte na panela. Isso na verdade é algo que o diabo faz, né? O que no geral nós achamos é que o diabo ele quer nos desviar, é que o diabo ele quer nos pegar e nos levar para um caminho de entretenimento. Então é muito comum a gente pensar assim, Netflix, série, isso, aquilo, é tudo diabo. Então o diabo ele quer te entreter. O diabo ele não quer que você escute a palavra. O diabo ele não quer que você veja isso. O diabo ele quer deixar você ali o dia inteiro preso. E isso não é verdade, totalmente. Porque o objetivo do diabo é sim distrair, é sim do lado de fora, fazer você tirar seus olhos, é que você perca a sua vida com entretenimento, mas na igreja é também fazer isso, é colocar morte na panela. O objetivo do diabo, quando ele vem para a igreja, ele sabe que entretenimento, como o mundo faz, não funciona. Então como ele faz? Entretenimento gospel. Então o objetivo do diabo é trazer uma palavra, mas não a palavra de Deus, a palavra que traz cura e salvação. É a palavra que vai te trazer morte. E geralmente essa palavra, vou falar um pouco mais disso, ela é sempre docinha, é sempre aquela palavra que todo mundo gosta de ouvir. Mas você precisa entender isso, né? O diabo, ele usa, infelizmente, alguns que se dizem pastores, para só falar de autoajuda, falar palavras que não são as palavras de Deus, para falar coisas que a Bíblia não diz, simplesmente para trazer morte na panela. E você não pode cair nesse erro, você não pode achar que só porque a pessoa se diz cristã, só porque é um pastor, só porque às vezes tem muito acesso na internet, no YouTube, isso é de Deus. Você não pode cair nesse engano. Há muitas pessoas que o que elas estão fazendo ali não é para te encher de Deus, é para te encher de ego, é para te encher de esperança barata, mas não da esperança que vem do céu. Você, irmão, precisa ter esse conhecimento, você precisa ter esse discernimento. O diabo, ele constantemente nos ataca, ele não ataca só de uma maneira. Então, eu sei que muitos, principalmente nessa quarentena, eles pensam assim, eu gasto muito tempo com Netflix, isso é um problema. E outros pensam, eu não gasto tempo com Netflix, então não é um problema. Não, o problema é se você não se edifica, não importa. Se você está escutando as baboseiras do mundo, as baboseiras que dizem dentro da igreja, você está escutando do mesmo jeito, baboseira. Isso não faz diferença. Eu digo justamente isso, porque é o que muitas pessoas pensam. E aí você vai entender um pouco de como a nossa igreja tem mudado o pensamento. Muitas pessoas pensam assim, se está falando de Deus, não faz mal. O que importa é falar de Jesus. O que importa são falar coisas boas. Provavelmente você já escutou esse tipo de coisa. Provavelmente você já escutou isso. Não, se estão falando de Jesus, se Jesus está sendo pregado, tudo bem. Mas isso é uma mentira. Porque, pense comigo, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então só tem uma maneira de gerar fé, ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo qualquer palavra que não seja de Deus, não pode gerar fé. E a questão é essa, nós não podemos aceitar isso. E para que você entenda melhor isso, irmãos, eu vou até um pouco nessa noite dar alguns exemplos, até um pouco de ideologias ditas cristãs, algumas coisas que a gente já até viu aqui na nossa cidade, perto da nossa igreja, no meio até de igrejas mais históricas, tradicionais, para você realmente entender. Porque que nem tudo que se diz alimento para a nossa alma não é alimento.
para você ter discernimento, que muitas coisas ali elas são morte na panela, elas são comida envenenada, certo? Isso é algo que realmente dói na nossa alma, é algo que nós não podemos aceitar. Eu já escutei uma vez uma pessoa dizendo o seguinte: olha, eu já fui lá na Batista e eu fui no Centro Espírita e é tudo a mesma coisa, né? Talvez você já escutou algo parecido. E eu lembro que quando eu escutei, tinha uma moça também que era batista, cristã lá, e eu olhei para ela, olhou para mim, a gente ficou quieta assim, né? Era uma senhora, e depois que a pessoa que saiu falou, né? Saiu da sala, ela falou para mim: meu Deus, como pode? E eu pensei, isso é impossível. Não tem como você dizer que é tudo igual. Não tem como você ir a uma igreja e dizer que lá é a mesma coisa que um centro espírita. Não tem como você, por exemplo, ir numa cerimônia judaica e dizer: não, isso aqui é a mesma coisa que você ir numa cerimônia de uma outra religião. Não tem como, né? Você achar que são tudo a mesma coisa, hoje em dia, até parece intelectual, inteligente, né? Dizer: não, no fundo é tudo a mesma coisa, no fundo tem Deus, no fundo nós encontramos algo em comum. Mas isso é mentira, né? No fundo não tem nada em comum, nada igual. Essas pessoas que não têm discernimento espiritual, é mais ou menos, né, apesar de eu não gostar da comparação, é como quem não tem paladar. Então, uma pessoa que não consegue sentir gosto, comida para ela é tudo igual. Se você provavelmente não gosta, não tem o costume de comer algo, é tudo igual, né? Eu, por exemplo, não sou tão fã dessas comidas japonesas, essas coisas aí que tem um pessoal que gosta. E eu tava um dia lá, tava o Islas na Ellen em casa lá, e tava conversando, e acho que a Ellen tava falando, o Islas me corrige se não estiver errado, tava falando: não, que eu gosto mais do sushi de tal lugar, porque o sushi do outro lugar não tem isso, e o gosto daquilo. E eu pensando, pra mim tanto fez, tanto faz, eu não como de qualquer jeito, é tudo a mesma coisa. Mas se a gente próprio pensar, é tudo a mesma coisa? Não é, não é? Eu, por exemplo, eu já gosto de pizza, né? Gosto de lanche, tudo que não é saudável. E não é a mesma coisa. Se você falar: vamos comer uma pizza em tal lugar, falar: não é tão gostoso, né? Não vou fazer propaganda aqui que nenhum lugar me deu uma comissão para fazer marketing, mas tem lugar que a gente gosta muito de comer. E se alguém falar: vamos de outro lugar, você fala: não gosto tanto. Por quê? Porque nós temos um paladar, nós temos um entendimento daquilo. E espiritualmente, né, fazendo um paralelo aí, para você tentar entender, quem tem um mínimo de discernimento espiritual não diz essas coisas. Quando uma pessoa ela diz para você que todas as igrejas é tudo a mesma coisa, que é tudo igual, que só de falar de Jesus, isso é mentira. Essa é uma pessoa que não tem discernimento espiritual. Essa é uma pessoa que ela não entendeu que há em alguns lugares vida de Deus, em outros lugares a morte na panela. Mas eu e você, nós precisamos entender isso, né? E até fazendo um comparativo justamente sobre comida, geralmente é o seguinte: aquela comida que é mais gostosa, geralmente não faz bem. Pode reparar, se você me perguntar tudo que eu gosto, Coca-Cola, lanche, pizza, essas coisas, não faz muito bem. E tudo que faz bem para a saúde, geralmente a gente não gosta de comer, né? Geralmente as coisas mais, como legume, verdura, essas coisas saudáveis de gente fitness, nós geralmente não gostamos muito. Por quê? Porque isso faz bem. A natureza humana é isso. Quando a gente fala até de questões espirituais, isso é verdade também, né? Quando nós estamos numa igreja, o que nós mais gostamos de ouvir são aquelas palavras lindas, que você é demais, que você vai vencer, que Deus vai te prosperar, que Deus vai pegar. É isso que as pessoas querem ouvir. Mas infelizmente isso é mentira. Isso não é uma palavra que vai gerar vida, isso é uma palavra que vai gerar morte, que vai fazer você se decepcionar com você mesmo, que vai fazer você perceber que a vida não é assim, e que em um momento você vai falar: eu estou morto, não tem saída para mim, né? Por outro lado, quando é uma palavra de vida, a gente não gosta muito, pode reparar, né? Se nós pegamos até uma palavra, hoje eu estava vendo uma live lá do pessoal do Drops da Nova Aliança, e no momento, quando estava ministrando lá o Paulo, ele falou sobre pecado, algumas coisas assim, o Espírito Santo tocar, não entristecer, nós temos que agradar. E quando fala algumas coisas assim, a gente fica meio desconfortável, né? Se você está na igreja, o pastor começa a falar de pecado, ou o pastor começa a falar de arrependimento, você na hora começa a dar um incômodo no primeiro momento. Por quê? Porque isso é normal.
né? Quando nós falamos de coisas espirituais, nós precisamos ter até esse discernimento, que se algo é muito bom de se ouvir, talvez ele não seja verdade. Nós temos até que entender que, na maioria dos casos, quando nós falamos agora de veneno, os melhores são os quase imperceptíveis. Os venenos mais mortíferos são aqueles que quase não tem gosto, que quase não dá para perceber. Quando nós falamos até do evangelho, aqueles piores pastores são aqueles que misturam, assim, são aqueles que pegam a fonte pura da palavra e eles colocam uma ideiazinha humana, eles trocam uma coisinha ali. Quando eles pegam todo o sangue de Jesus e eles misturam ali com um pouquinho de esforço humano, são os piores tipos. E esse tipo de pensamento, querido, de nós não aceitarmos essas coisas, de nós termos um discernimento, de nós sermos radicalmente bíblicos, é uma coisa que nós temos como igreja, como ministério nos tornados. É uma coisa que você precisa ter como critério na sua vida. Analisar e falar, isso é bíblico? A palavra de Deus aprova isso? A palavra de Deus, ela não é contra de nenhuma forma disso? Essas são perguntas que nós temos que fazer, são perguntas que mudaram muito a nossa mentalidade. Porque nós entendemos uma coisa, Jesus tem as palavras de vida eterna, só Jesus, mais ninguém. Então por isso eu não posso aceitar outras palavras. Sabe, eu não vejo na Bíblia dizendo, Pedro falando, Senhor Jesus, né? O rabino ali tem uma palavra, tem um outro ali lá, um árabe, tem um oriental lá na China com a palavra, mas eu vou ficar aqui com o Senhor porque o Senhor está mais perto. Eu não vi Pedro dizendo isso. O que Pedro diz na Bíblia é, Senhor, para onde nós vamos? Se só Tu tens. É isso que ele diz. O que nós entendemos é que as palavras de vida, só Jesus tem. Palavras de morte, todos têm. Palavras agradáveis, mas que não transformam, todo lugar tem. Palavras de autoajuda, todo mundo tem. Mas a palavra que vem do alto, que se encarnou, que andou entre os homens, que transformou, só Jesus. E você precisa, na sua vida, entender isso. Você precisa ter essa mentalidade. Se não for as palavras de Jesus, por mais doce que seja, por mais bonito, não serve. Nós não temos que dar ouvidos. Pode ser mais parecido possível, mas não é a mesma coisa. Você precisa ter esse discernimento na sua vida. Nós precisamos entender isso, né? E agora até eu falei um pouco mais para fora, talvez igrejas, religiões, mas até no meio dito evangélico, você precisa ter isso. Igreja não é tudo igual. Você não tem que procurar a igreja que está mais próxima da sua casa. Você tem que procurar a igreja mais próxima da Bíblia. Você não pode achar que porque tal igreja tem tal nome, é tal denominação, porque ela está lotada de gente, ali Deus está. Eu vou até te falar uma coisa, tem gente que acha assim, o importante é Deus, porque Deus tem lá, Deus está em todo lugar, querido. Deus está em todo lugar. Deus está agora na sua casa, Deus está aqui, Deus está em todos os lugares, em todos os momentos. A questão é onde Deus está sendo manifestado, onde Deus está sendo glorificado, onde a palavra não está exaltando o ego, não está exaltando o homem, onde a palavra não fica ensinando que o homem pode ir até o céu, mas onde a palavra ensina que o Deus do céu veio até a terra, se fez homem. A grande questão que muda a nossa vida é isso, é procurar um lugar onde está tendo alimento espiritual. Você, eu, nós precisamos procurar uma igreja que tem alimento espiritual, um evangelho que não é misturado, um evangelho que não tem essas ideologias humanas, essas estratégias para você angariar muita gente, muito dinheiro, fazer impérios. Não, uma igreja que ela tem como objetivo, que ela tem como responsabilidade glorificar a Deus através da geração, ensinar os filhos a glorificar a Deus, ensinar a cada pessoa que ela foi feita para descansar, louvar o nome do Senhor. E é isso, querido. Eu vou dar um exemplo, né? E agora eu fico mais até tranquilo para falar disso. Até na época quando eu montei essa palavra, uma coisa que pegava em moda aqui, tinha até placa de igreja em Marília, muita, com aquele negócio de MDA, coraçãozinho lá e tudo mais. Eu não vou falar exatamente contra aqui em Marília, para ninguém se ofender, mas eu lembro que uma vez, viajando para Londrina, lá para os parentes lá da minha esposa, para o pessoal do Paraná, estava lá falando com um dos parentes dela, e como nós somos cristãos, né, tudo mais, o pessoal sempre puxa papo de igreja.
E ele falou assim, rapaz, sabe, depois que eu conheci o MDA, minha vida mudou. E aí ele começou aquelas coisas assim, não, porque o MDA é maravilhoso, porque o MDA, se você seguir certinho, dá certo, acontece. Se você pegar ali, fazer MDA na sua célula, vai. Se você pegar o MDA e vai, tudo acontece, não sei o que lá, e não tem problema. Enquanto a pessoa estava ali falando, exaltando o MDA, né? Deus no céu e MDA na terra, eu fiquei pensando, rapaz, MDA é melhor que Jesus. Porque essa pessoa não está dizendo que Jesus transformou a vida dela, está dizendo que o MDA transformou a vida dela. Ela não está dizendo que se seguir Jesus, no final dá tudo certo. Ela está dizendo que se seguir o MDA, então, isso talvez não pareça tão assim. Você vai falar, não é tão fora, não é nada tão esquisito. É só uma pessoa falando do MDA. Mas a verdade é a seguinte, lá no fundo tem uma mistura, porque o MDA não salva ninguém, o MDA não transforma ninguém. O MDA, embora possa até ser algo que Deus coloca no coração e que Ele vai direcionar, que Ele vai abençoar, que Ele vai edificar muita gente, o MDA não pode tomar o lugar de Jesus. Você não se alimenta de MDA, você se alimenta de Jesus. Né? Você não vai deixar de pecar se você, por um acaso, fizer MDA corretamente. Não. Da mesma maneira como já houve MDA e agora ele passou essa onda, né? Parece que está vindo uma nova onda aí nas igrejas mais modernas, igrejas, né? Parece até normal e legal questionar a suficiência da Bíblia, a suficiência de Cristo. Veio outras antes, vão vir algumas, e a nossa questão é se nós queremos se alimentar de Jesus ou dessas coisas. Essas coisas elas vêm e elas vão, elas passam. E essas coisas, o que acontece no final, não sobra ninguém vivo. O que esses lugares eles entram, apesar de parecer que eles trazem muita coisa, trazem muita gente, trazem muitos números, resultados, eles não trazem vida de Deus. E a prova disso, são alguns anos depois, né, nós estamos pregando essa conversa, faz muitos anos que eu tive, acho que talvez uns 5, esse parente está desviado, e ele não sabe se vai à igreja ou não, né? Por exemplo, algo que eu acho muito bom, eu gosto muito de célula, nem mesmo em célula, né, a pessoa quer, justamente por quê? Por uma experiência errada e até por uma decepção com uma visão, a pessoa até se decepciona com a igreja, e às vezes até por decepcionar com a igreja, com razão, às vezes por apoiar esse tipo de coisa, se decepciona com Jesus. Você percebe como isso é desastroso? Como é obstáculo, tudo na frente para a pessoa não chegar em Jesus. Nós, eu e você, o que nós temos que fazer é abrir caminho para que as pessoas cheguem até Jesus. Não ficar colocando coisas na frente. Mas nós temos que falar, olha, Jesus está aqui, você pode chegar até Jesus. A Bíblia vai dizer que quando o véu se rasgou de cima a baixo, nós tivemos livre acesso à presença. Nós conseguimos todas as coisas. Jesus Cristo, Ele mesmo, é o nosso alimento. É isso que nós temos que pregar, é isso que nós temos que ensinar. Porque o problema das pessoas hoje em dia é que elas têm fome espiritual. A fome, ela é um carrasco das pessoas. Nós podemos perceber como que nesse tempo de quarentena, de recesso econômico, de desemprego, muitas pessoas começam a precisar, né? Até você, irmão nosso, se você precisa de uma cesta básica, procure o irmão Alan. O irmão Alan, ele nunca divulga o nome das pessoas que estão precisando, ele sempre é muito ético nisso. Se você precisa de alimento, de uma cesta básica, procure ele. E nesse tempo, nós temos visto isso, muitas pessoas precisando de comida, como que dói, né? Eu estava vendo nas redes sociais algumas pessoas, né, até jovens, crianças, com uma placa assim na rua dizendo, olha, troco, alguns com máscara, outras coisas, dizendo assim, troco por alimento. Porque tem fome, a pessoa que tem fome não adianta nada. Então, era uma moça, no caso que eu vi, vendendo máscaras, ela não consegue, ela não pode se alimentar daquilo. Ela tem que trocar aquilo por comida. E isso é uma coisa que dói. E quando nós olhamos isso espiritualmente, no nosso tempo, como dói, pessoas que têm fome de Deus, pessoas que elas estão raquíticas, elas estão sofrendo aí de anorexia espiritual, e elas não têm Jesus, né?
Mais triste ainda, principalmente eu vi nesse tempo, como que esses mercenários da fé, eles vendem migalhas a preço de ouro. Que Deus não tenha misericórdia deles, que Deus julgue a vida de cada um desses homens que vendem o evangelho, cada um desses homens que pegam Jesus e vendem, porque Jesus é de graça. Jesus é o pão da vida e nós não podemos vender ele. Nós não podemos falar para as pessoas que elas têm que comprar, seja com dinheiro, como muitos fazem, têm vendido sementes, ou também de forma espiritual. O que nós temos que ensinar para as pessoas é o que Jesus disse: aquele que tem sede e fome, que venha e coma e beba de graça. É isso que Cristo nos ensina. É isso que nós temos que falar para as pessoas. E o que nós temos que ensinar para elas, os que têm fome de Deus principalmente, que eles não podem aceitar qualquer coisa. Nós temos que ensinar isso. Se você vê parentes, amigos seus, talvez você fique feliz por ele estar assistindo alguma coisa na internet relacionada a Jesus, por ele estar assistindo algum pastor, mas nós não podemos, nós temos que falar: olha, isso é morte. Você não pode se alimentar disso, isso não vai te trazer fé de verdade. Nós não podemos achar que porque as pessoas têm fome, elas podem comer qualquer coisa. O que esse versículo aqui nos ensina é isso. Não é porque os tempos são de fome que nós simplesmente vamos catar o que aparece na frente. Não é porque os tempos são de fome que qualquer coisa que aparecer na tua tela e falar de Jesus, você vai clicar e vai ficar lá horas e horas assistindo. Isso não é. Você não pode, você tem que ter pelo menos um filtro de sensatez, guiado pelo Espírito Santo, um senso de que isso é bíblico, um senso disso aqui vai da palavra, vai da Bíblia. Coisas básicas. Vou dar um exemplo simples. Aqui nós procuramos pregar a palavra em cima dela. Então você vê que a todo momento nós recorremos à palavra. E a pessoa simplesmente, eu já vi isso muitas vezes, eles leem um versículo que diz assim: Jesus chorou. E pronto. E a hora que ele vai pregar, ele prega qualquer outra coisa, menos que Jesus chorou, né? Eu já vi até isso na TV, desses pastores aí que vendem as bênçãos. Eu vi uma vez ele pregando, nem sobre o versículo, sobre aquele título ali, que está na mensagem, sabe? Geralmente assim, Jesus anda sobre as águas, pregando sobre essas coisas, não sobre o texto bíblico. E isso não alimenta as pessoas. Pregar sobre as nossas ideias, pregar sobre palavras, coisas que não são a Bíblia, não vão alimentar. E é isso que nós temos que ensinar as pessoas. Nós temos que ter compaixão delas, nós não podemos julgá-las porque tem fome de Deus. Nós precisamos entender essa situação e levar elas para Jesus. Nós precisamos entender que a fome por Deus é tão desesperadora quanto a fome por comida. A alma que está sedenta, a alma que não tem propósito, a alma daquela pessoa que pensa: agora o que vai ser da minha vida? Para onde eu vou me direcionar? O que eu faço da minha vida? Por que eu estou aqui? Essa alma desesperada, ela precisa ser entendida e precisa ser levada para Jesus. Eu e você, como nós temos o Espírito Santo, nós podemos falar: Jesus, Ele habita em mim, Ele vai te levar para isso, não é? Nós não podemos falar: não, tudo bem, escolhe qualquer uma. Escolhe uma igreja que você se sinta bem, escolhe uma religião que você goste, que fale em coisas que é legal. Não faça isso. É como você falar para uma pessoa que tem fome, falar: come isso aqui, está envenenado. Você não faz isso. Alguém que fala: eu tô com sede, você não fala para ele: olha, bebe água do esgoto, você está com sede, é água, é líquido. Você não faz esse tipo de coisa. Se você tem compaixão, você mesmo vai lá e fala: olha, ali tem uma água boa, aqui tem uma comida boa. E se você ama, tem compaixão das pessoas, pela alma delas, você faz a mesma coisa. Você fala: olha, não aceite isso, não aceite esse tipo de ensinamento, não aceite esse tipo de doutrina, esse tipo de igreja, não vai ir, não é? João 6, versículo 54 ao 56, Jesus ele vai dizer o seguinte: todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus, aqui daria para pregar outra mensagem para você se você tiver fôlego, mas não vou fazer isso. Mas aqui tem outra mensagem. Olha o que Jesus está ensinando: que quem come e bebe
dele tem a vida. Então Jesus não diz assim, quem come de mim e de outras coisas, é dele, somente dele. E ele ainda promete uma coisa, eu ressuscitarei no último dia. Então, por mais que nós vamos morrer um dia, nós vamos ressuscitar. Como a própria palavra diz, todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. E viverá eternamente, porque ele é a comida e a bebida eterna. E aqui também ele nos ensina algo que é muito precioso nesse tempo de quarentena. Identificar quem é crente. Identificar um cristão de verdade. Não é cristão só quem diz que vai na igreja, né? Eu acho muito ruim nós não virmos aos cultos, mas nós conseguimos nesse tempo perceber quem não é crente. Porque quem não é crente, quem não tem vida com Deus, ele passa a semana sem ler, sem orar, sem se importar com a vontade de Deus. Nenhum momento ele lembra que tem um Deus no céu e ele pede para que a vontade de Deus seja feita. E esse tipo de pessoa que já tem a semana assim, mas no domingo vem aqui bater cartão na igreja, esquentar banco, ele aparece que é crente, ele passa a impressão, mas ele não se alimenta de Jesus. Ele é como uma pessoa que passa a semana inteira de jejum, mas só come no domingo. E isso é interessante, porque nesse tempo nós podemos perceber quem são essas pessoas. Nesse tempo nós podemos olhar quem se alimenta de Jesus. Nós podemos perceber aqueles que têm gastado a sua vida querendo conhecer mais Jesus, e aqueles que têm gastado a sua vida com qualquer outra coisa, que não seja conhecer o Senhor, amar mais o Senhor. Esse tempo, não acho que ele é bom por causa disso, de maneira alguma, mas ele tem isso de bom. Nós temos percebido quem se alimenta de Cristo. Nós temos percebido quem está vivendo por Cristo, quem está se alimentando dele, quem vai receber dessa vida. E quem simplesmente só engana, só tem fachada. Porque esse é um tempo que não tem como vir aos cultos. Não tem como ela vir aqui de domingo fingir. Não tem como ela vir aqui de domingo ficar dando glória a Deus. Não, ela tem que, durante a semana, na casa dela, na vida dela, dobrar os joelhos ali, pegar a Bíblia dela, ler, porque ela não tem outra opção. Certo, querido? Isso serve para nós também. Você tem que se alimentar. Você tem que entender que doutrinas erradas geram atitudes erradas. Você não pode aceitar qualquer coisa. E isso vale para a nossa igreja. Não é porque nós falamos, não, aqui nós procuramos ser bíblicos, que então você vai falar amém para tudo. Não, muito pelo contrário. Você tem que examinar tudo à luz da Bíblia. Você tem que examinar tudo à luz de como os grandes profetas, os grandes homens de Deus, as grandes mentes, eles têm entendido, eles têm orado, eles têm colocado de forma piedosa isso diante de Deus. E você tem que fazer isso com todo ensinamento aqui. Eu até não vou ficar dando muitos exemplos, ficar falando isso e aquilo, ponto a ponto. Eu poderia ficar falando contra a teologia da prosperidade, contra a ideologia errada, contra todas essas coisas como nós temos visto, mas não é meu objetivo. Meu objetivo é que o Espírito Santo lance luz, ele gere uma mudança radical na sua mente, de forma bíblica, e que você comece a perceber isso. Porque se você simplesmente não fazer as coisas porque as pessoas falam, não é porque você entendeu. Você não tem uma mentalidade bíblica. E o que nós queremos é isso. Que você entenda isso. É que você pense o seguinte: esse ensinamento vai me levar para que tipo de atitude? Esse ensinamento vai me levar a amar mais a Deus? Esse ensinamento ele vai me levar para mais na dependência do Espírito Santo? Esse ensinamento ele exalta a suficiência de Cristo ou a minha? É isso que você tem que pensar. Algo que eu aprendi com o Hernandes, gosto muito dessas duas palavras, e tem a ver com teologia, obviamente, é ortopraxia e ortodoxia. Não é? Ortopraxia é de andar reto, ter um caminhar reto. E o Hernandes Dias Lopes vai dizer que ninguém tem ortopraxia, que seja, caminha retamente, sem ortodoxia, ou seja, sem um ensino, sem uma doutrina correta. Não tem como uma pessoa que ela é liberal, ela ter uma conduta ortodoxa. Não tem como uma pessoa que ela pensa que Deus não é suficiente, que Deus não pode salvá-la completamente, ela ter uma atitude dessa no dia a dia. A primeira coisa que ela faz é tentar se salvar, ao invés de correr para Deus. Então nós precisamos entender isso. O nosso caminhar, o nosso viver corretamente, ele vem primeiro com o nosso entendimento correto, com a nossa leitura correta.
certo? E não para por aqui, já vou caminhar para o fim, então, amém, fique comigo. O verso 40, eles vão dizer, não puderam comer. O verso 40 eles gritou, tem morte, e ninguém comeu mais. Só que não para por aí, nós não podemos simplesmente falar, não coma, pare, tem morte aí. Nós temos que falar o seguinte, eu sei onde tem pão, eu sei onde tem água da vida. Nós temos que as pessoas. Eliseu, no verso 41, acompanha comigo. Porém ele disse, trazei farinha, e deitou-a na panela, e disse, dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Então, tem morte na panela. Eliseu faz lá, né? Não vou falar simbolismo, analogia aqui da farinha, mas ele coloca lá e acabou o mal. E deu de comer. As pessoas têm fome. E nós não podemos falar, não se alimente disso, não morra de fome. Quando uma pessoa precisa de Jesus, você simplesmente não pode falar, não vai nessa igreja. Não faz tal coisa. Você tem que falar, não. Eu sei onde tem. A vida de Deus para você, eu sei ali onde Deus fala, ou uma igreja onde é bíblica, nós temos que ter essa atitude. Ser profeta, não só nos tempos antigos, como nos nossos tempos, é ter uma palavra de Deus, é procurar o bem do povo de Deus, é quando nós nos reunimos, ter uma palavra que alimenta, uma palavra que combate o que é de errado, mas também é o que traz o que é correto para as pessoas. Né? O profeta do Antigo Testamento é aquele homem que quando a palavra de Deus vinha até ele, ele falava, assim diz o Senhor. Os profetas de hoje em dia são aqueles que vão até a palavra, são aqueles que vão até a Bíblia, eles falam, assim diz. É isso que gera vida. Romanos vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós somos chamados, você está sendo chamado nesses dias para ser uma voz profética. Deus vai usar a tua vida, mas para quê? Não para falar de mistérios, de coisas novas, mas para falar da palavra de Deus. Você pode com ousadia dizer, assim diz o Senhor, não porque você acha, mas porque assim está na Bíblia, porque você está sendo fiel. Os profetas, tanto do Antigo Testamento quanto de hoje em dia, são homens fiéis, no meio de uma geração que geralmente é infiel. Nós somos chamados para ser fiéis, nós somos chamados para substituir o ensino errado pelo ensino correto, para pegar aquela palavra que é de morte, transformar em vida, para pegar aquelas pessoas que estão famintas por Deus e falar, vem aqui e sejam saciados, sentem-se à mesa com o rei e que vocês possam ser transformados. Entenda algo, querido, sempre há um elemento transformador. Sempre há um elemento que pode transformar tudo, e nós precisamos acreditar nisso. Nós não podemos aceitar a fome espiritual, nós não podemos aceitar os ensinamentos errados, a morte na panela, porque sempre tem um elemento que transforma. Amém? Vamos finalizar com 3 princípios básicos, que eu basicamente resumo tudo isso que a gente leu. Primeira coisa é cuidado com novidades. Então, se a gente voltar para o texto, lá vai dizer que aquele profeta ele sai para procurar, caçar algumas coisas ali, e ele pega umas coisas que ele não sabia o que era. Então, tome cuidado com isso. Novidades. Nós temos um antigo evangelho que há 2000 anos transforma vidas. Nós não precisamos de novidade. Nós não precisamos, como nós escutamos em muitos congressos e conferências pelo país, olha, eu tive uma revelação, eu tive aqui um novo jeito de interpretar. Nós não precisamos disso. Acredite em mim, o que vai mudar a sua vida não é isso, não é novidade. O que vai mudar a sua vida é o alimento de verdade. Então, tome cuidado com isso. Principalmente com essas novidades que as pessoas querem trazer. Outra coisa, tenha discernimento. Saiba ver onde há morte. Foi porque alguém gritou, há morte na panela, que os outros viveram. Então, você tem que ter discernimento. Né? Muitas pessoas hoje, elas têm essas novidades e às vezes não são por maldade. Né? Tem, fora esses que realmente são maldosos, esses principalmente do dinheiro, da prosperidade, mas alguns não são. Né? Infelizmente, até muitos pastores jovens, muitos pregadores mais jovens, eles nessa ânsia de trazer novidade, de falar algo incrível, eles muitas vezes, não têm discernimento, que eles estão trazendo morte, que aquilo que eles estão falando não vai produzir nos jovens santidade, não vai produzir nos jovens vida de oração.
Então você tem que ter discernimento, querido. Você precisa ter discernimento espiritual, porque infelizmente hoje em dia tem muito disso. Infelizmente hoje em dia tem muitas novidades, tem muitas coisas, não é? E outra coisa, gritar onde existe morte é proteger a vida. Eu sei que as pessoas geralmente elas não gostam. Eu sei que quando nós começarmos a falar, olha, isso está errado, essa igreja não ensina a Bíblia, essa igreja ensina doutrinas humanas, muitas pessoas não vão gostar. Mas você tem que ter uma coisa, quando você grita morte, você protege a vida. Quando você fala para uma pessoa, olha, esse lugar não está ensinando Jesus, esse lugar não está pregando a salvação pela fé. Quando você faz isso, você está protegendo a vida. Certo? E agora sim, no fim, quero deixar uma história que resume muito sobre tudo isso de alimento, de se alimentar, sobre questão da nossa vida. Tem uma história, me perdoe os detalhes, quem conhecer, se eu esqueci uma coisa ou outra ou errar, mas tem uma história que eu lembro, foi para um jornal cristão, isso foi verdade. Um homem mandou uma carta assim, falando que ele há muito tempo era crente e que ele mal se lembrava das palavras que ele tinha ouvido, que ele nem sabia se ele seguia tudo certo e ele achava que tinha perdido tempo. Achou que todo aquele tempo que ele foi crente, ele perdeu a vida dele, porque não fazia sentido, ele não parecia que tinha alguma coisa ali. E esse jornal cristão publicou aquilo lá, tudo mais, só que depois de umas semanas ele publicou novamente, se eu não me engano, com uma resposta. E um cristão dizendo o seguinte, olha, eu sou casado há mais de 30 anos. Eu não me lembro o que minha esposa cozinhou na semana passada. Né? Eu também não me lembro. Né? E ele disse o seguinte, mas de uma coisa eu sei. Se eu estou aqui de pé, firme e forte, é porque eu tenho me alimentado do que ela faz. Né? O que nós queremos dizer com isso? Talvez você não grave todas as palavras. Talvez se eu te perguntar agora, se para pensar o que o pastor Williams pregou há 3 semanas atrás, talvez você não se lembre. Você vai ter que ir lá no YouTube, descer lá para ver. Mas entenda uma coisa, querido, se você tem se alimentado da palavra, você um dia vai saber por que eu estou firme, forte. Por que eu estou bem na fé? Porque eu tenho me alimentado espiritualmente. Amém? Quero te convidar nesse momento, aí da sua casa, você fechar seus olhos. Espírito Santo de Deus, o Senhor é que nos proporciona alimento. Espírito Santo nos dá revelação, nos dá entendimento, dá a nós discernimento. O que nós pedimos nesse dia é que nós possamos realmente perceber o que vem do teu coração, que nós possamos entender aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é ajuda do alto. Nos livra dessa autoajuda. Jesus, o Senhor é o pão que nos alimenta, o Senhor é a fonte, Jesus, da água da vida. Que nós possamos beber do Senhor, exclusivamente do Senhor, Jesus. Não permita que nós venhamos cair nessas misturas, não permita, Senhor Jesus, que nós, de maneira alguma, nós venhamos a ter morte na nossa panela, Pai. Eu oro também pela nossa igreja. Faz-nos uma igreja bíblica, Jesus. Nos faz uma igreja que se preocupa com cada mensagem. Nos faz uma igreja que Jesus ensina a doutrina certa, da maneira certa, para que as pessoas elas vivam para a tua glória. Jesus, nos dá esse entendimento nesses dias. Muda-nos, Pai. Que nós possamos rever os nossos conceitos, que nós possamos rever como nós temos passado esses dias e que nós possamos ter fome, Senhor. Gere em nós fome pelo Senhor, pela tua palavra genuína, Pai. Em nome de Jesus, amém. Querido, que Deus abençoe a tua semana e você fique na paz. Amém.